até quando que a gente vai esperar dar uma crise muito grande na nossa vida para a gente se dar conta que a gente precisa mudar uma rota? E quantas pessoas que eu conheço que estão insatisfeitas com o seu trabalho e não têm coragem de agir diferente, de mudar de rota. E coragem com confiança. Comece por você. Comece você experimentando os ambientes de uma forma diferente para depois poder levar isso para o seu cliente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta especialista em neurociência e comportamento humano. E através desse podcast, tenho a intenção de a gente conectar áreas, especialmente envolvendo desenvolvimento humano com os ambientes, com ambientes físicos, inclusive. Esse podcast é uma realização da empresa Qualidade Corporativa Smart Workplaces, que eu fundei há 10 anos atrás, e que, através de mais essa iniciativa, segue com o propósito de compartilhar esses conteúdos e ampliar a consciência das pessoas sobre o impacto do ambiente na nossa mente e vice-versa, da mente ao ambiente. E nessa temporada, a gente tem tido algumas reflexões muito profundas, especialmente relacionada à carreira, aos diferentes ciclos que a nossa carreira pode passar, às diferentes rotas que a nossa vida pode nos convidar a ressignificar. Nessa temporada, eu tive o privilégio de ter a presença de algumas convidadas, talvez você que está me assistindo pode já ter ouvido alguns episódios anteriores, seja com a Yasmine, com a Luana, profissionais que sentiram ao longo da sua jornada profissional um chamado para ressignificar o que vinham fazendo. E uma delas mudou de área, a outra conseguiu transformar sua própria atuação profissional para alcançar, de fato, mais significado no seu dia a dia no trabalho. Nos episódios anteriores eu também dividi um pouquinho da minha história e quero, neste episódio com vocês, que a gente possa costurar alguns pontos, chegar em alguns insights, algumas reflexões, para que você também possa olhar para a sua jornada profissional com um olhar mais profundo, um olhar mais consciente, como um convite mesmo, para talvez ressignificar algumas rotas, alguns planos que até então você pode ter tido, algumas metas, alguns objetivos e que talvez hoje já não motivam mais tanto, mas que a gente possa olhar para frente e entender o que realmente faz sentido neste momento. E é interessante porque esse tema dessa temporada, ele me toca muito, inclusive por eu estar vivendo muitos questionamentos, inclusive por eu mesma estar vivendo uma nova fase da minha vida. A gente falou um pouquinho sobre a teoria do setênio, então a gente entende que a vida ela é feita de ciclos e que esses novos ciclos nos provocam a novos questionamentos, a novas reflexões. Então, para mim, essa temporada tem sido um aprendizado também e um convite para que eu pudesse reavaliar alguns pontos que eu venho refletindo já há bastante tempo. E aí, para conduzir esse nosso último episódio, então, desta temporada, eu separei 4 pontos para a gente falar. 4 pontos muito inspirada nos episódios anteriores, nas provocações que as próprias convidadas trouxeram, para que você também possa refletir de uma maneira mais estruturada sobre o seu momento atual. Então, independente se você agora está vivendo um momento de desconforto ou está sentindo algum vazio, mesmo quando tudo parece andar bem, ou mesmo se você já passou por esses momentos, já se ressignificou esses momentos, que seja um convite a cada um aqui refletir, para que possa seguir nessa jornada da vida com ainda mais intenção, com ainda mais consciência, com ainda mais leveza e presença. O primeiro ponto, então, que eu recortei para a gente falar, que é engraçado, porque esse ponto ele se repetiu desde o primeiro episódio. Então, no nosso primeiro episódio, eu contei um pouquinho da minha jornada profissional e eu dividi alguns momentos de crise profissional, mas que também se conecta com vida pessoal. E tanto a Luana quanto a Yasmine também trouxeram essas palavras, esses momentos, quando contaram sobre as suas próprias jornadas. Inclusive, a própria Yasmine trouxe uma frase que me tocou, que ela disse o seguinte:
Por mais que você talvez não queira enxergar, às vezes a vida vai te trazer algumas situações para que você possa se desconstruir e se abrir para o novo. E quando ela falou isso, ela falou, inclusive conectando com o momento da vida dela, que ela passou por um momento de burnout. E quando ela comentou, né, quando ela trouxe esse ponto de que a vida ela traz situações para a gente se desconstruir, me passou pela cabeça diversas histórias, inclusive de mentorados meus, que sim, passaram por momentos muito difíceis para conseguir enxergar que as coisas deveriam ser diferentes. E o universo e a vida faz isso, né? Não sei se isso faz sentido para você, mas eu acredito muito que às vezes tem sinais que a vida vai nos dando. E esses sinais servem para a gente se dar conta de que, opa, talvez está chegando esse momento de tomar novas decisões, talvez está chegando esse momento de refletir sobre os passos que a gente está dando. E às vezes, essas situações que a vida nos provoca podem ser um burnout, como foi o caso da Yasmine. Podem ser desconfortos, como a Luana trouxe também, que começou a sentir. Podem ser crises de identidade, como eu comentei com vocês, depois do nascimento dos meus filhos, que eu fui voltar a fazer o que eu fazia antes e eu mesma não me reconhecia. Eu não me reconhecia naquelas atividades que eu fazia de forma tão fácil e que eu fui tentar repetir. Dar aula, por exemplo. Eu lembro, depois do nascimento do B, depois de 6 meses vivendo quase que exclusivamente da maternidade, gente, eu lembro que a minha primeira aula que eu fui dar, algo que eu fazia de forma frequente, com muita facilidade, eu não me reconheci naquela aula. E talvez até alunos meus estejam me ouvindo agora, que talvez foram meus alunos naquela época e não tenham percebido, mas eu me percebi diferente. Comecei a sentir muita insegurança de dar aula. Olha que loucura, era algo que eu fazia sempre. Fazia parte da minha rotina, era leve para mim. E aquilo que era leve deixou de ser leve. Então, parece que a vida ela começa a nos mostrar algumas coisas, a dar alguns sinais de que talvez a gente está tentando se enquadrar numa situação, num momento que já não corresponde mais a quem somos. E pode vir através de um desconforto, pode vir através, num caso extremo de burnout, pode vir através do desenvolvimento de um tumor e um câncer. Até onde a vida vai ter que te mostrar que talvez é o teu momento também de mudar. Inclusive, agora eu lembrei de uma história, na verdade nem estava aqui no meu roteiro para esse episódio, mas eu acho que vale a pena dividir, que foi uma palestra que eu assisti uma vez de uma pessoa que inclusive viveu e sobreviveu ao tsunami que aconteceu na Indonésia, lá em 2004. E eu lembro que ele contou como foi, que ele estava lá e ele pegou justamente no momento em que aconteceu o tsunami, ele estava em alto mar fazendo um passeio, então ele não viu, e quando ele volta para a praia, ele viu de fato o que tinha acontecido, né? E eu tô contando essa história porque no final da fala dele, nesse evento que eu estava, ele fez uma provocação. Ele disse o seguinte: até quando você vai esperar acontecer um tsunami na sua vida para você se dar conta do que você precisa fazer? De qual é o seu propósito? E eu acho que essa lembrança que eu tive agora desse momento conecta muito com esse primeiro ponto. Até quando que a gente vai esperar dar uma crise muito grande na nossa vida para a gente se dar conta que a gente precisa mudar uma rota? Então, observar os sinais, esses sinais, né, que Yasmine nos trouxe como essas situações que a vida pode trazer para nos desconstruir, é uma preparação para a gente se construir numa nova versão, com um trabalho com muito mais significado. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que esses episódios também me fizeram refletir foi que, assim como eu contei para vocês que eu passei por um processo profundo de autoconhecimento para tomar algumas decisões, as minhas convidadas também trouxeram este ponto. E é até interessante porque
Assim como a Luana disse que quando ela começou a sentir esses desconfortos, ela voltou para a essência dela, buscou através do autoconhecimento entender os seus próprios valores e tentar realinhar a sua atividade profissional a esses valores. A Yasmine também trouxe muito isso, inclusive no sentido de que ela estava com a carreira decolando, estava num momento profissional muito bom, inclusive com muito retorno financeiro, e ela decidiu parar tudo para dar uns passos para trás, para entender o que estava acontecendo com ela e depois tomar novas decisões. E esse é um ponto tão importante porque falar de autoconhecimento hoje, né, eu acho que tem tantas ações e movimentos acontecendo que já falam sobre isso, mas é muito importante para a gente poder tomar decisões mais profundas e sustentáveis. Eu vejo hoje muitas pessoas que se interessam pelo tema da neuroarquitetura, por exemplo, que é a temática que eu dou muitos cursos, né? Sou sócia junto com Gabi Sartori, da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, então a gente é pioneira nesse assunto no país, e eu vejo muitas pessoas que chegam até nós querendo estudar neuroarquitetura, mas sem ter um conhecimento profundo sobre o que é isso e como que ela deve também se modificar para conseguir trabalhar com neuroarquitetura. É muito claro para nós quem vem simplesmente porque é um assunto que está em alta no mercado, está na moda, né, e quer surfar essa onda. Então, a primeira provocação que a gente sempre faz em qualquer treinamento nosso é: comece por você. Comece você experimentando os ambientes de uma forma diferente para depois poder levar isso para o seu cliente. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, seja fazer uma especialização em neuroarquitetura, seja uma mudança de rota, seja, como eu falei para vocês, uma decisão de nichar numa área específica. Eu fiz isso. Quando eu cheguei naquele ponto, numa crise profissional e pessoal muito forte, de eu ter que parar o carro, de tanto que eu chorava, que eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo. Antes de eu tomar uma decisão naquele momento, porque qualquer decisão que eu tomasse naquele momento, talvez não seria tão consciente quanto o que eu também fiz, assim como Yasmine e Luana, né, de volta. Eu passei por um processo longo, junto com uma mentora, com uma profissional, que me ajudou, então, a entender a situação que eu estava vivendo, a olhar para dentro, e daí sim, poder tomar decisões mais conscientes que impactaram diretamente o meu futuro profissional. Né? Imagina, eu tomar a decisão de que eu queria nichar numa área específica, que era ambientes corporativos. Vi que ninguém no Brasil dava aula sobre isso, não tinha como obter conhecimento especializado nessa área. O que eu fiz? Decidi sair do país para estudar fora. Isso foi uma decisão que me impactou muito, financeiramente, inclusive. Mesmo com a minha carreira andando, tendo projetos aqui, de eu tomar essa decisão de parar, olhar para dentro, reavaliar esses passos que eu estava seguindo e tomar uma decisão de investir numa nova área. Então, o processo de autoconhecimento, e eu posso dizer até que isso, claro que numa mentoria, como a mentoria que eu desenvolvo hoje, que eu chamo também da mente e o ambiente, a gente fala muito sobre isso, inclusive com ferramentas da psicologia positiva para fazer isso, mas um processo terapêutico, gente, eu acho que isso é algo que é fundamental para qualquer pessoa, né? Então esse foi um aprendizado também que eu tive a partir dessas conversas com as nossas convidadas. Um terceiro aprendizado que eu tive a partir desses episódios, que tanto as nossas convidadas, tanto Luana quanto Yasmine falaram, é a questão da coragem e confiança. Porque quando você, então, se permite olhar para dentro, entende que as coisas como estão indo não estão bem, preciso mudar a rota, preciso ressignificar minha atividade profissional, é óbvio que isso vai exigir coragem, né? E quantas pessoas que eu conheço que estão insatisfeitas com o seu trabalho e não têm coragem de agir diferente, de mudar de rota. E coragem com confiança. E esse ponto
eu lembro de alguns momentos da minha vida, o quanto que algumas pessoas foram fundamentais para me dar confiança e coragem. Uma das pessoas, inclusive, que me incentivou a ir para a Alemanha, a estudar esse assunto da arquitetura corporativa, foi minha avó. A minha avó foi uma das pessoas, talvez, mais significativas da minha vida, que mais influenciaram em quem eu sou hoje. E eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse ela me dizendo que eu ia ser capaz de acompanhar um curso de especialização num outro país, com um outro idioma, e ela se colocando à disposição para me ajudar. Eu lembro que ela me disse, Pri, se tu quiser, me manda os materiais que eu traduzo para ti, porque minha avó era alemã, né? Porque, claro, eu estudava alemão, mas eu não tinha tanta segurança para ir acompanhar um curso super técnico de arquitetura corporativa. Então, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo porque era um investimento financeiro muito alto que eu estava fazendo e eu tinha medo de ir lá e não conseguir absorver tudo que eu deveria. Tinha provas para fazer, inclusive para ter certificação. E eu lembro que minha avó me ajudou muito nisso. Também lembro de um outro momento, que foi um momento muito importante, inclusive, que foi o início da qualidade corporativa. Então, antes eu trabalhava como arquiteta, sócia, de uma construtora da Benck Construções, que inclusive é uma empresa familiar. Então, eu era sócia do meu pai, do meu irmão. E para mim foi uma situação muito... que me exigiu muita coragem e confiança de poder criar uma nova empresa e sair dessa empresa. E por que eu paro para escolher aqui as palavras certas? E talvez não sei se são essas as palavras certas, mas eu honro tanto minha família, eu aprendi tanto com minha família, eu tenho um carinho tão especial por essa empresa que foi um momento muito delicado da minha vida, tomar a decisão de sair da construtora e poder abrir um negócio novo, que eu não sabia se ia dar certo. Simplesmente porque eu tinha amado o que eu tinha aprendido na Alemanha, e eu queria começar aqui no Brasil uma empresa que prestasse serviço de arquitetura corporativa. E eu lembro do dia que meu pai foi na minha casa e me disse assim, ele disse, Pri, vai, segue teu sonho. Se não der certo, eu tô aqui. Tu volta. Eu não tenho dúvidas que se ele não tivesse me dito isso, talvez eu não conseguiria sair daquele meio que eu tava. Porque, justamente por isso, porque eu honro muito minha família, eu queria muito contribuir com a empresa que é familiar. E, ao mesmo tempo, meu coração pedia para ir para um outro caminho. E esse apoio que meu pai me deu aquele dia foi fundamental para me dar coragem e seguir um projeto que eu não tinha certeza se ia dar certo. E eu me sinto até à vontade de contar essa história aqui, me emociona ainda essa história, porque eu já falei isso nos olhos do meu pai, depois de muitos anos. Foi bem recente que eu falei isso para ele. O quanto que ele é importante, assim como minha mãe, assim como, claro, tantas pessoas, mas esse dia eu nunca vou esquecer. E aí eu tô trazendo isso aqui porque, às vezes, para ter essa coragem, a gente precisa de apoio. Às vezes a gente não vai conseguir essa coragem sozinho. E o quanto que essas pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida, elas têm um papel, elas moldam quem a gente é, né? Então, eu sou muito grata por ter esse apoio da minha família em decisões tão importantes. E fico pensando o quanto que eu quero ser essa pessoa para os meus filhos também, né? Que consiga apoiá-los e dizer, vai para o mundo, que se não der certo, tá aqui, pode voltar. Então, acho que esse é um ponto bem importante, o quanto a gente precisa nutrir esses relacionamentos das pessoas mais importantes da nossa vida. E aí, depois, um quarto ponto que para mim me tocou muito nessa temporada, muito inspirada nas falas da Yasmin e da Luana, é o quanto que a nossa vida não é só o nosso trabalho.
é o quanto que buscar significado, buscar propósito, se reinventar, não tem a ver só com a Priscila arquiteta, né, ou a Luana designer. Não é só sobre isso. Quando a gente se permite olhar para dentro e entender que, tá bom, talvez as coisas do jeito que estão não estão correndo do jeito que a gente gostaria. E o que a gente gostaria? E quando a gente faz essa pergunta, o que a gente gostaria? De poder pensar nisso não só em termos da sua formação, do seu trabalho, mas o que você gostaria enquanto ser humano. Porque não tem mais como a gente separar CPF de CNPJ. A gente é um só. E simplesmente tomar decisões. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos mentorados hoje que chegam até mim com uma insatisfação em relação à situação financeira. E a gente pode sim criar estratégias para você alcançar mais dinheiro, ter mais dinheiro, mas o quanto que isso vai ser coerente e vai estar alinhado com a sua transformação pessoal também. Porque se a gente viver numa vida só pela busca do dinheiro, o quanto isso vai preencher esses vazios que podem vir. Então, até pegando uma frase que a própria Yasmine falou, né, da dificuldade que ela sente em dizer quem ela é, e foi muito interessante isso, porque eu super me identifiquei, que ela disse, né, normalmente a gente está acostumado a dizer, eu sou, como eu comecei me apresentando aqui, eu sou a Priscila, eu sou arquiteta, especialista em tal área, mas eu não sou só a minha profissão, eu não sou só o meu trabalho. A gente é tantos papéis. E eu acho que no momento que a gente consegue se desprender um pouco disso, a gente consegue, inclusive, ter mais coragem de se permitir mudar quando for necessário mudar. Então, eu acho que esse também é um convite para mim também nesse momento. Vou até ver se nos próximos episódios eu começo aqui, gente, me apresentando um pouquinho diferente. Porque, de fato, é verdade isso. A gente não é só a nossa formação, né? E quando talvez a gente começa a entender que quem a gente é tem a ver com o propósito, com o nosso propósito, com o legado que a gente quer deixar, a gente vai começar a se enxergar com outras forças de outras formas, dando inclusive liberdade de fazer atividades diferentes do que a gente imaginava. E isso é algo que, nossa, eu falo muito para os meus alunos, para os meus mentorados, né, quem está na jornada aí da arquitetura, do design de interiores, que vem de uma formação que ainda é muito tradicional, forma profissionais para fazer projetos arquitetônicos. E daí parece que quando surge a oportunidade de fazer uma coisa diferente, vem um bloqueio, um receio, tá, mas eu posso fazer isso? Você pode. Você pode estar aqui que nem eu gravando um podcast, você pode dar uma aula, você pode fazer uma palestra, você pode escrever um livro, você pode tantas coisas. Porque a gente não é só a nossa formação, né? A gente tem esses múltiplos papéis e a gente tem nessa jornada um propósito, cada um aqui. Eu acho que essa é a grande beleza da vida, é a gente olhar para dentro e entender o porquê que a gente está aqui. E de que forma que este propósito nutre não só a gente, mas ao outro. E aí já estou me encaminhando aqui para o final, mas eu lembro muito de um autor que eu amo demais, que se chama Hatsi Sisodia. Ele tem vários livros publicados, muito na área de gestão, de empresas, né? Ele, inclusive, é o líder do capitalismo consciente, ele que iniciou esse movimento no mundo. E ele, num dos livros que se chama Empresas que Curam, ele traz um conceito muito lindo que tem a ver com a teoria de Maslow. A teoria de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas, ele cria uma hierarquia nas nossas necessidades, né, desde as mais básicas até as necessidades mais complexas. E na teoria de Maslow, que hoje é representada através de um triângulo, a gente tem então essas necessidades básicas humanas na base da pirâmide, como respirar, como comer, como ter um ambiente seguro, isso é necessidade básica humana. E quando a gente começa a olhar as camadas superiores, são camadas mais complexas de necessidades, como, por exemplo, autoestima, como, por exemplo, relacionamentos, até chegar no ponto máximo da nossa necessidade, que é a autorrealização. Quando você chega, ele usa um termo, inclusive, que se chama peak experience, né? Quando você tem uma experiência máxima de satisfação com a vida.
E Maslow, então, já dizia que tu precisa seguir essas hierarquias para chegar nesse nível máximo de felicidade. E aí, neste livro que eu citei anteriormente, o Hatzizodia, que eu achei perfeita a colocação dele, ele diz que quando você chega nesse nível máximo de felicidade, você deve espalhar isso para o mundo. Você chega num momento de não considerar mais só a sua autorrealização, mas considerar a realização de todos que estão ao teu redor. E isso para mim tem a ver com legado. Isso para mim tem a ver com pensar não só na minha necessidade, Priscila, hoje. Por que eu faço o meu trabalho como eu faço hoje? Não é só para me nutrir, mas também pensando no que eu estou deixando para as próximas gerações que virão atrás de mim. Então, que esse episódio e que essa temporada tenha te feito refletir tão profundamente assim como me fez refletir. Me lembrei de histórias e dividi algumas aqui com vocês que são muito profundas para mim, muito especiais. Espero que você também possa ter se conectado, olhado para dentro, para daí, como a gente fala, né, da mente ao ambiente, que daí a partir disso você possa tomar decisões mais conscientes para fora. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero te encontrar novamente na próxima temporada. Um grande abraço.